Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trocar uma ideia aí bem sincera sobre a situação atual do eFootball, né? Que é um jogo que desde os tempos de Winning Eleven e PES sempre teve uma base fiel de fãs, mas que nos últimos anos se tornou um título aí que divide muito a comunidade, né? O problema central é que apesar da gameplay diferenciada, que ainda hoje é considerada por muitos como a melhor do mercado, por sua proximidade com o futebol real, o jogo sofre com descuidos, decisões questionáveis e uma sensação de abandono em várias áreas. E olha que não é por falta de dinheiro. A Konami continua faturando pesado com o segmento Digital Entertainment, que inclui o eFootball, mas o retorno visível dentro do jogo não acompanha esse lucro. Vamos pelos pontos negativos, porque eles ajudam a entender a frustração da comunidade. Primeiro, temos a ausência de cuidados com o game. Os menus são antiquados, confusos e pouco intuitivos, e a interface em geral transmite a sensação de um produto feito às pressas. A apresentação do jogo, o marketing e a comunicação com a comunidade são praticamente inexistentes. Não há roadmaps claros, não há feedbacks oficiais detalhados, não há uma estratégia de engajamento que realmente valorize os jogadores. Tudo isso passa a impressão de que a Konami largou o projeto em alguns aspectos, deixando a comunidade sem voz. Outro ponto crítico são os gráficos ultrapassados desde 2018, quando o jogo ainda era o PES, não houve avanços significativos na qualidade visual. Modelagens de jogadores, estádios e iluminação permanecem estagnadas, com poucos detalhes novos, e isso torna ainda mais evidente quando comparado com outros jogos do mercado que evoluíram bastante. Muitos culpam o foco no mobile, mas isso não justifica a ausência de melhorias nos consoles mais potentes, especialmente PS5 e PC. Em seguida, a falta de modos de jogo limita muito a experiência. Atualmente só temos a Liga eFootball e eventos semanais repetitivos, com missões que rapidamente se tornam cansativas. Não existem modos offline robustos, cooperação 11 contra 11, o famoso co-op ranqueado, X11, nem campeonatos estruturados que realmente ofereçam variedade e profundidade. Para quem busca alternativas ao modo online limitado, isso é frustrante. Lembra da Wii PES, campeonatos todos os dias que haviam na época do PES 2013? Pois é. A movimentação ultrapassada é outro problema. A engine começou na Fox no 2014, depois passou a ser uma mistura com a Unreal, mas sem identidade própria. Isso resulta em uma jogabilidade rígida e a mecânica de movimento robótica. Cada passe, drible ou finalização carece de naturalidade, tornando a experiência menos imersiva e prejudicando o realismo que a própria gameplay promete entregar. Ou seja, a gameplay é realista, porém a movimentação já está se tornando muito robótica, ano após ano, já está ficando muito repetitivo, aquele jeito que o boneco se move, o passe, apesar de no jogo isso funcionar bem, já estava na hora de renovar, né? O modo edição e a limitação de licenças também geram problemas. A Konami não possui tantas licenças de peso como a concorrência, mas em vez de compensar liberando o modo de edição rico e complexo, mantém tudo engessado. Imagine se tivéssemos a possibilidade de criar uniformes, emblemas e até estádios completos, com microtransações opcionais para pacotes prontos. Isso poderia estimular a criatividade da comunidade e ainda reduzir a dependência de licenças oficiais. Ou seja, faz igual o FL, não precisa tanta licença, deixa a gente editar o uniforme, fazer as coisas do nosso jeito, até geraria uma rivalidade aí criativa entre os jogadores no online, seria legal pra caramba, pô. Outro ponto que incomoda bastante é a inconsistência das game faces. Enquanto alguns jogadores têm faces extremamente detalhadas e realistas, outros, inclusive cartas épicas em que vocês gastam uma nota pra ter, têm modelagens mal feitas. Esse contraste cria uma experiência visual desarmônica e passa a impressão de desrespeito ao consumidor, que investe tempo e dinheiro para obter esses atletas. Eu acho uma palhaçada isso, você contratar o Bebeto e o cara ter uma cara de PlayStation 1, cara. Não dá, não faz sentido, mano. A inteligência artificial ou assistência inteligente é um recurso duplo. Por um lado, ajuda iniciantes e pessoas PCD, o que é positivo. Por outro lado, permite que jogadores cheguem até divisões altas sem mérito algum, simplesmente deixando a IA jogar por eles. A solução seria muito simples, filtros de matchmaking ou sinalização clara de quem está usando assistência. Hoje até campeonatos oficiais acabam permitindo assistência por falta de meios de fiscalização, ou seja, transparência, Konami, pelo menos transparência, né? O online cheio de problemas de conexão é outra pedra no sapato. Lags constantes, quedas em partidas travadas são comuns, prejudicando a competitividade e a experiência do jogador. Isso acontece mesmo em hardware moderno, ou seja, principalmente o pessoal do Nordeste, mais do Sul aqui no caso do Brasil, o pessoal sofre porque o servidor tá em São Paulo. Nesse 2026, inclusive eu tô tendo alguns problemas que eu não vinha tendo em relação à internet. Então, tem algum problema aí, acho que na questão online a Konami precisa de fazer uma revisão total, porque
querendo ou não, as pessoas que jogam são o que geram faturamento para eles. Então vamos ajudar a galera aí, né, Konami? O handicap também é controverso. Esse sistema que nivela artificialmente a partida tira o mérito do jogador habilidoso, criando frustração porque a vitória não depende só de habilidade ou estratégia, mas de ajustes invisíveis feitos durante a partida. Eu particularmente já me adaptei ao nível de handicap que temos no jogo hoje em dia, já foi muito tempo sofrendo com isso, já passei da fase da revolta, da frustração, cheguei na fase do conformismo e hoje pra mim não é tão importante. Eu acho que eu até entendo o handicap como uma feature dentro do jogo, mas é um ponto que muitas pessoas se irritam, né? Então não custa sonhar um dia com um jogo de futebol 100% justo, né? Mas até aí já é uma história que não vejo uma solução tão próxima. Os replays limitados e mal planejados são outro ponto que poderia ser melhorado. Hoje você tem cortes ruins, contagem regressiva na tela, você não pode nem ver os lances direito e acaba o seu tempo às vezes, dependendo do modo. Pouca liberdade para escolher o que realmente quer assistir. Você não pode ir direto no melhor momento que você quer, você tem que ficar assistindo um depois do outro. Isso é bizarro. Os concorrentes como o EAFC oferecem múltiplas câmeras, replays detalhados e liberdade total para rever cada lance. Nisso o eFootball fica atrás, com todo respeito. O EAFC poderia ser copiado nesse quesito dos replays e também do que eu vou falar agora. As estatísticas pós-jogo também são precárias, não dá nem para acompanhar quem marcou os gols e detalhes individuais de performance. Uma Master League hoje em dia, nos campeonatos oficiais por aí na arena virtual, a galera não tá mais cobrando que você coloque quem fez os gols na partida. Por quê? Porque depois do jogo você não consegue achar uma opção para ver quem marcou os gols. Você só consegue ver quem fez os gols pela memória ou ali no finalzinho quando acaba o jogo que aparece rapidão na tela o nome dos jogadores que marcaram. Então assim, terrível, cara. Isso aqui é o mínimo que tem que ter depois da partida, você poder ver quem fez os gols e quem deu as assistências. Isso já tinha no PES, cara. É inacreditável. Por fim, a prisão entre gerações. O jogo ainda mistura mobile, PS4 e PS5, o que limita a evolução de cada versão. O ideal seria 3 produtos distintos. Mobile evoluindo dentro de suas limitações, PS4 congelado, não precisa evoluir mais nada até ser descontinuado. Eu peço perdão aí pra galera do PS4, mas infelizmente o PS4 não é o mobile que tá evoluindo constantemente ano após ano com novas features, novas mecânicas, porque o celular tá sempre evoluindo, e não é o PS5 que tem um hardware totalmente inexplorado. O potencial do PS5 não foi explorado nem metade até hoje, devido à prisão nas gerações anteriores. Então, me desculpe pessoal do PS4, mas a Konami tinha que fazer uma estratégia já avisando a separação, e o PS4 infelizmente ficaria no passado muito em breve. Agora vamos aos pontos positivos, pessoal, que mostram por que o jogo ainda consegue encantar tanto a gente apesar de tudo, né? Por exemplo, a gameplay, pessoal, a gameplay realista continua sendo um destaque absoluto. A sensação de controle, o peso das jogadas do jogo não precisa ser mole não, viu? EAFC, não precisa ser mole não, viu? UFL. Pode ser um jogo mais pesado, pra você sentir a dificuldade de locomover um jogador. É humano você ter dificuldade, assim, pra você se locomover em velocidade, fazer um drible, reação. Esse negócio de o comando ter que responder imediatamente, ignorando o realismo, não é necessário, tá bom? A cadência da partida e a resposta dos jogadores ainda são muito superiores aos concorrentes. Enquanto o EAFC, o UFL e o Rematch, que eu coloquei aqui, tem uma abordagem mais arcade, muito mais arcade no caso do Rematch, o eFootball entrega uma experiência muito mais próxima do futebol real, onde posicionamento, tempo de bola e decisões individuais importam de verdade. Outro ponto positivo é a criatividade da comunidade. Mesmo com modos limitados, a galera cria campeonatos, Master Ligas alternativas e torneios usando o lobby de amistosos. Aqui tem a Major Cup. Isso mostra o quanto a base de fãs é resiliente e engajada, conseguindo extrair diversão mesmo nas limitações impostas pelo jogo. Quando a Konami acerta na modelagem gráfica e nas game face, o resultado é impressionante. Alguns jogadores têm detalhes faciais e expressões que realmente elevam a excelência, mostrando o potencial que o jogo poderia alcançar se esses acertos fossem mais consistentes. Lembra daquilo que eu falei? Pelo menos os épicos, Konami. Game face novinha e cabelo balançando, pessoal. Vamos trabalhar. A física da bola é outro grande diferencial. A forma como a bola quica, gira, reage ao impacto e ao peso do jogo é muito mais precisa que qualquer outro jogo de futebol atualmente no mercado. Isso cria partidas únicas e estratégicas, onde pequenos detalhes podem decidir uma jogada. É o que eu falo, pessoal. A física da bola do eFootball é sensacional. Só não supera o próprio PES, né? 2021, que foi, acho que, o auge da física da bola num jogo de futebol até hoje, pessoal. E, finalmente, cada jogador é único dentro da gameplay. No eFootball, o estilo de movimentação, a forma de finalizar, passar ou ocupar espaços faz diferença real. Isso não acontece nos concorrentes, onde os jogadores parecem clones com atributos diferentes. Essa individualidade dá profundidade estratégica e faz o jogo se destacar como um simulador de futebol de verdade. Você não vê, por exemplo, no EAFC, os caras fizeram um jogo do futebol feminino. Basicamente pegaram o futebol masculino, a roupagem, colocaram as mulheres e é o mesmo jogo, assim. Pra mim,
isso é um desrespeito. Pra mim, o jogo do futebol feminino tinha que ter sido totalmente refeito no EAFC, criado do zero, com uma engine diferente, pra você sentir que você tá jogando futebol masculino ou futebol feminino. Tem que ter a sensação da diferença. Isso torna uma visão muito preguiçosa na hora da construção, entende? Outro ponto do EAFC também e do UFL é que parece que os jogadores são todos iguais, mesmo só o futebol feminino falando ou só o futebol masculino. Parece que os homens ou as mulheres não tem uma diferença clara na gameplay. Você não sente que tá jogando com um jogador específico tanto assim. É claro que tem um pouco de diferença. Os jogos têm suas qualidades, mas no eFootball, cada jogador é único. Você percebe a diferença de jogar com o Messi, é completamente diferente de jogar com o Cristiano Ronaldo, jogar com o Neymar. Você nota, um zagueiro, então, para um atacante, a discrepância é enorme. Enquanto isso, no EAFC, você vê, às vezes, o Peter Cech jogando de atacante, né? Chegando à parte financeira, pessoal, por que isso tanto importa? Simples. Do ponto de vista corporativo, o eFootball já é um sucesso absoluto. Em termos de desempenho, a receita total para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2025 no segmento Entertainment, do qual o eFootball faz parte, foi de aproximadamente 2,4 bilhões de dólares, pessoal, um aumento de 22,5% em relação ao ano anterior. E o lucro operacional foi de cerca de 661 milhões de dólares, um aumento de 24,7% em relação ao ano anterior. Ou seja, mesmo sem entregar modos completos, inovação ou cuidado total com a comunidade, a receita é enorme. E é aqui que entra a minha crítica final, que é também uma proposta de dignidade corporativa. Sabendo que vocês têm tanto lucro, sobrando dinheiro, como é possível não dedicar tempo e atenção mínima para melhorar o conteúdo que beneficia diretamente os jogadores que enriquecem a Konami? Isso não é só questão de lucro, é questão de respeito e dignidade com o consumidor, de criar valor compartilhado, de buscar o Customer Delight. A Konami poderia liberar os modos que a comunidade tanto pede: Master Liga completa, Copas offline, ligas online estruturadas, co-op, X11 ranqueado, tudo isso cobrando uma taxa anual ou mensal que seja pelo acesso, e ainda assim mostrar que valoriza quem sustenta o sucesso do jogo. Pessoal, a gente não tá pedindo nada de graça não, Konami, pode cobrar a gente, mas dá as opções. O pessoal quer Master Liga, o pessoal quer co-op ranqueado, o pessoal quer o X11, cobra pelos modos, mas dê a opção para as pessoas jogarem. Hoje em dia não há opção mais. Haviam campeonatos oficiais X11, Brasileirão X11, a galera ficou sem chão, a galera só sabia jogar dessa forma, só queria jogar dessa forma. Ajuda esse pessoal, co-op ranqueado. Hoje o modo co-op é um modo morto, você joga ali, se diverte com seus amigos para ganhar um prêmiozinho e acabou. Vamos melhorar isso, põe uma divisão co-op, faz as pessoas querer jogar, cria regras para que não possa dividir o time dos jogadores, para que as pessoas sejam obrigadas a comprar as cartinhas, sei lá. No fim das contas, o eFootball continua sendo um jogo com potencial gigantesco, uma gameplay ainda imbatível, mas limitado por escolhas corporativas que não priorizam a evolução, variedade ou experiência do jogador. Até que essas prioridades mudem, vamos seguir nessa mistura de excelência técnica e frustração estrutural, esperando que a empresa reconheça a importância de retribuir a comunidade que faz o jogo acontecer. E aí, galera, essa é a minha análise completa sobre a situação atual do eFootball. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com os pontos que destaquei? Quais mudanças vocês acham mais urgentes? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com a galera e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas análises, beleza? Vamos continuar acompanhando juntos, torcendo por melhorias, porque a comunidade merece ser ouvida e valorizada. Falou, até mais!